Questão 49. A charge publicada em 1907 concorda com a ação do Estado. Questão de charge normalmente não costuma ser difícil. É questão boa para fazer logo na primeira passada. Até o pessoal que conhece já das 3 passadas ou que vai adquirir treinamento, 3 passadas é muito poderoso. Depois, eu não vou conseguir falar nessa live sobre isso, mas é muito importante saber quando fazer as questões. Estou fazendo as questões na ordem, mas não é a melhor estratégia. Essa daqui é uma questão de primeira passada. A charge publicada em 1907 concorda com a ação do Estado ao considerar preconceituosamente determinada ocupação do espaço urbano como um. Esse é um ponto que até é interessante de falar. Aqui ele está dizendo, 1907, então, tem um contexto. Toda questão que fala século XVIII, século XIX, século XX, por exemplo, Europa do século XIX, em 1907, você tem que como se voltar no tempo nesse momento. Você não pode pensar com a sua cabeça de hoje. O politicamente correto nesse caso não funciona, entendeu? Por quê? Porque não é o contexto atual, é o contexto da questão. Então você tem que pensar com a cabeça da questão, de 1907. Ocupação do espaço urbano comum. Vamos ver o que está escrito na chart, né? Delegacia de higiene, uma limpeza indispensável. Limpeza. O que você pensa com limpeza? Higiene vai limpar morro da favela. O que você pensa com limpeza relacionada à favela? É uma limpeza étnica, é uma limpeza social, é uma limpeza... É aquela coisa de vamos esconder as pessoas que a gente não quer mostrar porque as elites não querem ver a favela. Então é uma limpeza do ponto de vista social. Então, o que ele considera ocupação do espaço urbano como um risco à saúde e à moral pública. Vamos pensar, a limpeza está diretamente ligada à saúde. Limpeza, higiene, diretamente ligada à saúde. Tem várias palavras-chave, essas duas, né? Limpeza indispensável, a higiene, delegacia da higiene, aqui tem um médico. Então, assim, tem vários elementos que remetem à saúde. Mas vamos ver as outras. E moral pública, né? Por essa questão que eu falei, limpeza social. Foco de instabilidade e agitação política. Perigo à segurança e à unidade nacional. Percebe que não tem nada que conecte abrigo de escravos, reduto de intolerância e perseguição religiosa. Se fosse intolerância social, talvez poderia ser. Mas perseguição religiosa? Eu te falo. Você fala, por que não é o foco de estabilidade e agitação política? Porque não é o contexto. Como eu falei, essas 3 elas estão totalmente erradas. Mas a B, ela está certa, só que ela está no contexto errado. Contexto errado. Ela não é certa nesse contexto. Ela é certa num contexto mais geral. Mas nesse contexto ela não está certa. O que está certo é risco à saúde e à moral pública. Então, limpar ao lado externo para estimular moradores, se mudar em 10 dias. Limpeza, higiene, médico, todos os elementos falam sobre saúde. Então é uma questão que fica muito fácil aí de resolver. Questão 50. Na conjuntura histórica abordada no texto, então, uma conjuntura histórica. Conjuntura histórica abordada no texto. Surgiu como protagonista no campo político o grupo social dos. Tem um grupo social que surgiu como protagonista, que surgiu em destaque. Qual foi o grupo? O que é um grupo social? É um grupo de pessoas, né? Um grupo coeso que tem características parecidas. Vamos ler aqui e entender. Na década de 1960, o governo Goulart tentara, de uma só vez, realizar um conjunto de ajustes políticos e sociais com a finalidade de incluir na nação oficial e na própria Constituição Federal, incluir na nação oficial grupos que haviam, em parte pela política e história, haviam deixado para trás. Então, foram grupos deixados para trás e que a nova conjuntura brasileira e internacional fazia emergir. Qual foi o grupo deixado para trás? Você percebe que essa é uma questão que ela é apoio. Você vai precisar ter um pouco de conhecimento de mundo. Você consegue resolver essa questão só com interpretação? Eu diria que você teria que ter uma interpretação muito boa e um pouquinho de conhecimento de mundo, pelo menos. Mas você precisa ter conhecimento de mundo. Na conjuntura histórica, quem que foi deixado para trás? Vamos pensar. Em 1960, de novo, o contexto é importante. O que foi deixado para trás? Empresários? Empresários nunca foram deixados para trás, né? Trabalhadores rurais? Talvez. Faz sentido. Vamos pensar, João Goulart, ele defendia aquela questão da divisão de terras. Tem um elemento disso. Você pode pensar e remeter esse elemento de João Goulart. Oligarcas regionais? Não. Oligarcas nunca vão ser deixados para trás. Profissionais liberais? Poderia ser. Você pensa assim, bem, profissionais liberais não tiveram aí não tem uma CLT para eles, não tem uma coisa oficial. Poderia ser. E religiosos católicos também nunca foram deixados para trás. Então, eu ficaria entre B e D. Qual seria o raciocínio que eu teria aqui para colocar B? Eu pensaria um pouco a cabeça do Enem. Toda vez que você for decidir, isso já aconteceu várias vezes, e normalmente quando eu penso com a cabeça do Enem, eu acerto, mesmo que eu pessoalmente não ache que é a alternativa certa. Às vezes eu tenho que pensar assim, o que o Enem colocaria como certa? O Enem, ele tem um pouco de politicamente correto, né? Isso é um fato. A gente tem que admitir que, assim,
sendo bem honesto aqui com vocês, eu já passei do meu primeiro Enem faz quase 10 anos. Não, faz mais de 10. Vai fazer 10 anos esse ano, né? Eu fiz o meu último Enem ali em 2013, que foi realmente que eu fui aprovado para a faculdade. Então, assim, já vivi muita coisa. E, cara, a realidade do Enem não é a realidade da vida. Então, assim, essas coisas que eles falam aqui é enviesado por um contexto de politicamente correto e tudo mais. Eu entendo, tem que ser feito assim. Então você tem que pensar um pouco a cabeça do Enem. Tem coisa que você vai pensar, cara, mas o mais certo é isso. Só que você tem que pensar, mas a cabeça do Enem vai ser essa. Eu acho isso correto? Não sei, eu não vou julgar aqui. Mas é assim que funcionam as coisas. Por exemplo, eu não acho que profissionais liberais está errado aqui. Se for parar para pensar, o grupo dos profissionais liberais não foi deixado para trás. Mas por que ele está errado pelo Enem? Porque se você for pensar, não é esse o contexto de João Goulart. João Goulart tem um contexto muito mais com o mundo rural, com essa coisa das terras e tudo mais. Então, quando você pensa no João Goulart, no contexto do Enem, de vestibular, você está pensando muito mais em trabalhadores rurais do que em profissionais liberais. Não está preocupado muito com profissionais liberais, era muito mais com os trabalhadores rurais. Essa que é a questão. É uma questão óbvia que você consegue resolver e tudo certo? E eu acredito que sim. Só que é natural você ficar em dúvida entre a B e a D, e você vai chutar entre uma das duas. Você vai usar o seu bom senso. Usando o politicamente correto, usando um pouco o que o Enem faria, trabalhadores rurais é a alternativa certa. Então, é normal você ficar em dúvida entre duas. Eu mesmo, até uma coisa que eu faço na prova, quando eu estou resolvendo a prova, eu resolvo exatamente do jeito que eu estou resolvendo aqui. A única diferença é que eu resolvo muito mais rápido, né? Eu não fico explicando para mim mesmo, então eu resolvo a prova, como eu falei, entre 45 minutos e 1 hora. Qual que é o ponto, por exemplo? Esse tipo de discussão entre duas alternativas eu deixo sempre para o fim. Quando eu vou fazer a questão, o que eu faço? Qual que é o raciocínio? Que até uma das 3 passadas é isso, né? Eu venho, elimino 3 alternativas, por exemplo, tô entre B e D, eu largo a questão para depois, deixo matutando na minha cabeça. Eu não vou resolver isso nos primeiros 20 minutos da prova. Eu vou resolver isso nos últimos 30 minutos. E aí eu vou ter que decidir, eu coloco já direto no gabarito até, porque não adianta eu ficar quebrando a cabeça agora. Eu tô no começo da prova, tô fresquinho, vou ficar quebrando a cabeça com uma questão que é difícil, uma questão que eu não tô conseguindo fazer. Bobagem, não faça isso. Tá entre duas alternativas, larga a questão e deixa para depois, não tem problema. Se você fizer uma técnica boa de prova e treinar essa técnica, é o que eu falo, se você conseguir treinar até uns 2, 3 dias da prova, pelo menos uns 2 ou 3 simulados, você pode usar a técnica. Vai aprender o método das 3, vai, você adquire o curso e você vai lá e faz tudo errado, você não faz simulado nenhum e quer usar na hora da prova, aí não vai dar certo. Você tem que fazer pelo menos um pouco de prática. Então, tem que entender um pouco desse aspecto, entendeu? Para os mecanismos de uso do espaço geográfico, o sistema compensatório descrito representa um processo econômico que proporciona um monte de palavra, vamos organizar a casa aqui. Para os mecanismos de uso do espaço geográfico, o que é mecanismo de uso? É como se fossem os acertos, os acordos entre as pessoas. Os acordos do uso do espaço geográfico, o que é o espaço geográfico? É a terra. Então eu tenho lá um monte de terra, por exemplo, uma terra tem floresta. Um lugar eu posso construir prédio, outro lugar eu posso construir casa. Esse é o mecanismo do uso do espaço geográfico. O sistema compensatório descrito, sistema compensatório, ó, a gente vê alguma coisa de, vamos dar uma olhadinha rápida para o aquecimento global, é alguma coisa de crédito de carbono que eu tô falando, provavelmente, ó. O que é carbono neutro, exatamente. O sistema compensatório, que é esse que a gente viu, representa um processo econômico. Processo econômico. Eles falam com palavras difíceis, o que é isso? É uma coisa a ver com dinheiro. Falou em processo econômico, lembra? Grana, money, din-din, bafunfa, entendeu? É isso, é money. Money, entendeu? Então tem, assim, o Enem ele vai fazer uma coisa que eu já percebi. Isso é uma coisa que eu percebi depois de fazer muito simulado. O Enem ele pega um conceito simples, uma questão que poderia assim, eu consigo refazer essa questão com palavras do dia a dia, tranquilamente. Só que o Enem não vai fazer isso, ele vai colocar palavras difíceis, para ver se você tem essa capacidade. Mas assim, essa questão, por exemplo, é super fácil, se você souber as palavras. Se você não souber as palavras, é uma questão difícil. Mas assim, ela é uma questão que eu dei uma olhadinha na prova antes, eu não resolvi a prova inteira antes de fazer, então tem questões que eu nem sei qual é a resposta certa, mas a maior parte eu sei. Algumas eu não tenho certeza, mas eu vou conferindo. O ponto é, essa questão eu resolvi em 10 segundos. Juro pra vocês, depois eu vou explicar como eu resolvi em 10 segundos. Eu vou resolver do jeito certo e depois eu explico como eu resolvi em 10 segundos. Para os mecanismos de uso do espaço geográfico, então assim, cara, eu tenho um jeito de usar o solo. Eu quero construir prédio, eu quero plantar coisa e tudo mais. Tem um sistema aqui que ele vai representar grana. E essa grana, ela vai proporcionar alguma coisa. Então vamos entender o que acontece. Eu vou dar uma passada rápida no texto. Ó, aqui parece que o país compensar suas emissões comprando crédito de outras nações. Uma empresa ou organização governamental que opera determinada pode calcular a quantidade de CO2, o mesmo vale para um país que mede o conjunto. O que ele está falando no texto? Fazendo uma leitura diagonal, realmente. Não precisa nem fazer uma leitura inteira. Cara, um país, ele emite muito gás estufa, por exemplo. Vamos dizer que é a França. E o Brasil não emite tanto, só que o Brasil tem muito lugar para plantar. Eu vou lá, planto um monte de árvore no Brasil e te vendo o direito de usar as minhas árvores como um crédito de carbono. Então, eu planto as árvores, você me paga para ter esses créditos. O que é isso? Isso é
um comércio, né? É uma comercialização. Vamos ver se tem alguma palavra, ó. Comprando créditos de outras nações. Esse é o conceito-chave, ó. Créditos de carbono, né? Um crédito de carbono. Para o sistema de mecanismo, o que proporciona? A formação de cartéis? Não. Eu posso ter várias pessoas fazendo isso. Criação de monopólio? Também não. Cara, é a natureza, eu posso plantar e pronto. Supressão de poluição? Supressão de poluição? Não. Você vai deixar de poluir? Na verdade, é o contrário. Você pode poluir porque você plantou. Legalização de territórios? Tem nada a ver. Mercantilização da natureza? Cara, próprio politicamente correto, vou chamar de PC. Não é bonita a alternativa? Vamos combinar. Vamos combinar. Tem aquelas alternativas que são bonitas. Mercantilização da natureza. Isso não tem cara do Enem? Quando você pensa no Enem, você não pensa em transcendendo a cultura local, compartilhamento de saberes locais, mercantilização da natureza. Não tem cara do Enem, aquela coisa bonita, preservação da cultura dos indígenas. É uma coisa, cara, carinha do Enem. Eu até chamo, no treinamento, eu vou adicionar uma aula que chama carinha do Enem, que são as questões que elas têm a cara do Enem. É questão sobre indígena, é questão sobre feminismo, é questão sobre qualquer tipo de preconceito. Tem a cara do Enem, cara. Você já sabe, tipo, você lê a questão, vai ter uma questão que vai acontecer isso. Que literalmente, tipo, eu gastei, acho que foi a questão mais rápida que eu fiz na história do Enem. Acho que eu fiz a questão em 2 segundos. Vocês vão ver por quê. Cara, porque é uma questão que não tem nenhum segredo. Lógico que depois você confere, você não vai só fazer a questão e pronto. Cara, é uma questão que não tem como errar. É uma questão que, assim, se você errar uma questão dessa, só até rir, ó, vai lá pra casa do chapéu, vai lá pra baixo, né, na verdade, não pra casa do chapéu. Então, mercantilização da natureza, cara, é bonito, sabe? Tipo, é isso. O que é mercantilização da natureza? Eu pego, planto um monte de árvore e vendo esse direito. Cara, eu tô pegando a natureza e vendendo. Eu vou lá, desmato um negócio e planto de novo. Ou planto em lugares que não era para plantar necessariamente, ou planto, por exemplo, eucalipto, que é um negócio que mata o solo só para ter crédito de carbono e depois destrua o solo, entendeu? Então são coisas que geram mercantilização da natureza. Alternativa. Assim, tem questões do Enem que eu fico em dúvida em duas, mas tem questões que eu coloco com uma certeza que eu nunca mais volto numa questão dessa. Essa questão, se eu for conferir, eu gosto de conferir todas as questões. Eu nem leio de novo. Eu tenho certeza que é. Assim, parece que encaixa, sabe aquela coisa que você... É uma sensação muito boa, que você coloca a alternativa que você fala assim, cara, eu tenho certeza. Você tem uma paz de espírito associada.